Olá, e começamos mais um episódio da jornada de Hoff Integrativas Transformando Vidas. E a convidada de hoje é pra lá de especial. É a professora a doutora Dani Rocha, uma professora de harmonização orofacial que trabalha na saúde integrativa e é reconhecida por isso, né, no Brasil e no mundo todo. Gente, e o assunto de hoje é incrível, né? Porque desde que as mulheres descobriram pigmentos para começar a colorir o rosto, né? E ficarem mais bonitas, os cosméticos ganharam fama mundial. Gente, eu tô falando, sabe, desde quando que tem registros? Desde 3.500 anos antes de Cristo. É isso mesmo. Quem me conhece sabe que eu sou completamente apaixonada na história do Egito, fã número 1 da Cleópatra. Mas você sabia que os cosméticos desde a antiguidade, né, as múmias do Egito, mesmo as não muito famosas, os arqueólogos acharam o quê? Sabe aquele cajal preto, né, que elas passavam aqui, ó? Então, eles acharam vestígios desse pigmento. E sabe o que continha nesse pigmento, gente? Ó, tinha cerâmicas, tá? Cremes com substâncias diversas, tipo chumbo. Então, essa história de metal pesado não é de agora, né? Chumbo, carvão, rena, pigmentos de ferro para colorir o rosto e até insetos triturados foram encontrados. Vamos falar agora dessa idade mais moderna, depois que Cristo nasceu? Eu tô falando por volta mais ou menos de 1.500 anos na Inglaterra, existiam cosméticos à base de chumbo branco, tá? E adivinha? O que mais que tinha no cosmético para segurar na nossa pele, gente? Cosméticos à base de mercúrio, que a gente sabe que é super tóxico, né? E é claro que isso causava problemas. E é por isso que hoje eu convidei a Dani para a gente falar da importância dos cosméticos metal free. Não existe, gente, Hoff integrativa usando produtos, né, no seu paciente, no consultório, ou indicando produtos para ele se cuidar em casa que vão prejudicar a sua saúde. Existe uma série de produtos que são cancerígenos e é disso que nós vamos falar. Sejam todos muito bem-vindos. Eu tô cheia de gente amada aqui, ó, começando pela nossa amadinha, né, a famosérrima por falar amadinha do meu coração, doutora Cláudia Starling, que vai estar com a gente falando de um projeto que ela criou que vai beneficiar centenas de mulheres. Doutora Simone, que já está matriculada, já garantiu sua vaga. A doutora Cláudia também vem para a Semana de Hoff Integrativa. Jocineia Mello, uma lindíssima paciente minha, gente, que tem um olho azul que dispensa maquiagem, mas ela nunca dispensa o cajal e o rímel, e é por isso que ela tá aqui. O Centro Terapêutico de Ozônio, que delícia! O Fabrício, paciente querido, Alquimia de Sorriso, né? A doutora Bruna foi a nossa primeira aluna a fazer a matrícula. Ela é a minha moedinha da sorte do tio Patinhas. O Wagner. Gente, então, sem mais delongas, deixa eu ver se a professora Dani entrou. Eu tô achando a Simone, a Fisiocorpus de emagrecimento de alfenas. Gente, falando na nossa residência de Hoff Integrativa, as vagas estão praticamente encerradas, tá? Nós só temos 2 vagas para essa turma. E aqui, Bruna, mandei fazer umas coisas lindas pra gente. Quem já mandou a foto, eu preciso da foto e do filme de vocês. Ah, a Dani acabou de entrar. Os nossos crachás personalizados. Eu tô preparando tanta coisa gostosa pra vocês aqui na pousada que vocês não vão acreditar. Essa residência vai ser surreal, porque eu tô muito com vontade de receber vocês aqui. Faz 2 anos e meio que eu não dou curso presencial. Então, assim, eu tô pondo toda a minha vontade de receber, porque quem me conhece sabe que eu amo festa, eu amo receber, para essa turma que tá chegando agora. E são grandes profissionais do Brasil e do mundo que vão estar presentes. E a troca é muito intensa. E para falar dessa troca intensa, a doutora Dani já me deu a honra de estar nessa grande professora, porque eu só recebo grandes nomes aqui, tá? Já deu a honra de ser, né, aluna da Tox Curso. Então é maravilhoso. Sejam todos bem-vindos. Eu vou chamar ela pra gente... Dani. Vamos ver, a Dani tá... Mandei o convite, Dani.
Maravilhosa, seja bem-vinda. Boa noite. Deixa eu arranjar um espacinho aqui para mim. Boa noite, Dani. Professora Rafaela. Tô aqui, gente. Também merecemos um filtrozinho, né? Filtro. Esse Instagram, olha isso. Tá maravilhosa, Dani. Porque Querida, eu você posso, emana luz, né? eu Você posso, não precisa de filtro, você é linda. eu posso Enquanto ficar. a Dani está organizando ali, escolhendo para melhorar um pouco a luz dela, gente, a doutora Daniela Ferreira da Rocha Belinazzi é graduada em odontologia pela escola o FES do Espírito Santo, mestre e doutor em engenharia biomecânica, especialista em harmonização orofacial pelo UNIGA, tem 25 anos de biofotônica. Por isso que eu estou falando que essa mulher emana luz, né? Nós somos seres de luz. Nós somos seres de luz numa experiência terrena. E ser luz não é sobre brilhar, e sim sobre iluminar os caminhos de alguém. E é isso que a Dani faz brilhantemente. Ela joga luzes nos destinos dos seus alunos. Ela transforma alunos, ela transforma pacientes através da ROF integrativa. Dani, seja bem-vinda. Eu quero te agradecer por tirar seu tempo para estar conosco. A Dani, hoje, ela, além dessa agenda, né, lotadíssima que ela tem como profissional, porque a Dani é clínica, ela dá aula de norte a sul no Brasil e ainda foi escolhida para ser Speaker Master, o que isso é uma grande autoridade da Vita Médica Hoff. E a Vita Médica Hoff fez uma coisa que eu amo. Ela trouxe para a harmonização orofacial cosméticos que tratam a sua beleza sem prejudicar a sua saúde. Vamos falar um pouquinho disso, Dani? Um pouquinho dessa tua experiência. Conta para o pessoal o que trouxe a Dani para o mundo integrativo. Boa noite a todos. Então, é uma grande felicidade estar aqui sempre. Obrigada, Rafaela, professora Rafaela, querida. Além de tudo, se transformou numa amiga. A gente se vê pouco, mas estamos sempre próximas, porque estamos sempre unidas por essa grande causa que é a integrativa, né? Em todos os sentidos, inclusive no que é pertinente à ROF integrativa, né? Porque eu falo sempre, não dá para ter beleza, não dá para ter constância de beleza pós-procedimento de bioestimulador, de fio, seja qual que você escolher, se você não tiver saúde, se você estiver todo inflamado, intoxicado. Então, conceitos muito arraigados já lá fora e que ainda não estavam aqui no Brasil. Hoje nós pudemos trocar uma palavrinha falando que sim, nós somos pioneiras, né? A Rafaela é uma grande pioneira, a professora Rafaela, que eu admiro muito, já fui aluna e sou sempre aluna quando eu O que posso. muito me honra, né? Porque pensa bem, a Dani com 25 anos de experiência, né? Na área integrativa, concentrada aí nos... A Dani foi uma das primeiras pessoas que eu ouvi falar, né? De usar laser na harmonização orofacial. Para mim, foi a primeira pessoa do Brasil a falar sobre isso, né? E receber a Dani aqui, imagina a minha responsabilidade, gente. Vocês não têm noção. O sarrafo aqui, ó, é altíssimo. Eu dou aula para mestres e doutores. Vocês imaginam a pressão. A gente nivela por cima, né, Rafaela? Eu costumo dizer o seguinte: algumas pessoas, quando lançam algum curso, quando se esforça para trazer um professor, né, que vem com conhecimento, com uma bagagem muito grande, eu me desloco, a Rafaela sabe, eu me desloco, eu faço das tripas coração para estar presente. E foi muito importante quando eu decidi, a convite da Rafaela, sair de Goiânia e ir a Poço Fundo, porque o professor Altamirano, se ele já veio outras vezes, eu não sei. Eu tinha alguns cursos na área de terapia neural, mas fez uma grande diferença, porque foi um curso básico avançado, foi uma residência em terapia neural, onde a gente pôde, né, ao mesmo tempo,
que alguns estavam Uma dando... semana toda com hora para começar, sem hora para terminar, né, Dani? A gente, literalmente, a gente para tudo da nossa vida e a gente mergulha naquele conhecimento. Então, assim, a transformação que faz na nossa vida é enorme. Respondendo a sua pergunta, o Altamirano, a última vez que ele teve aqui na Putox foi em 2019, na sua turma, porque depois o mundo parou, né? Tudo fechou. E eu tive essa proposta minha mesmo, né? De não pensar em mim em primeiro lugar e optei por não fazer cursos presenciais até que toda a população de Poço Fundo tivesse vacinado. E hoje nós estamos com mais de 60% da população vacinado, né? Eu não queria arriscar os meus conterrâneos trazendo gente de todo o Brasil e do mundo. Então, essa residência, ela marca o nosso retorno às aulas presenciais, Dani. E o doutor Altamirano vai voltar. Eu gostaria muito de estar nessa residência, sabe, gente? Eu só não vou estar se eu realmente não puder. Então, assim, até porque o network nesses cursos é muito grande, são poucos profissionais no Brasil que, infelizmente, né? Mas eu acho que é porque nós estamos agora despertando, né? E nossa missão como professor é informar e mostrar um caminho que é um caminho sem volta, né? Porque como você bem falou aí no início, eu vou até retificar um detalhe, que eu não sou engenheira mecânica, eu sou engenheira biomédica, tá? Nossa, desculpa, foi um ato falho mesmo, viu? Mas a bioengenharia, quanto mais a tecnologia evolui, a biotecnologia, quanto mais nós vamos evoluindo no conceito anti-inflammaging, maior a necessidade de estudarmos e aprofundarmos na pele. Não tem como, não tem condições mais a gente olhar esses resultados lindos, imediatos de pós-preenchimento, né, e bioestimulador, e a pele maltratada, né? Maltratada, desidratada, desvitalizada, e você vê que não foi feito nada para o paciente, né? Não foi feita uma proposta daquilo que realmente modifica, que é o que a gente chama de skincare. Então, eu estava acompanhando, acompanhei todo o INCAS, fiz o INCAS, agora estou acompanhando em Seul todo o trajeto da medicina, da dermatologia, cirurgia plástica está lá agora no momento, a odontologia vai logo mês que vem, nos cursos de fios, né, em Seul. E aí elas veio aquela curiosidade de todo o que as coreanas fazem, são 10 passos, são 8 passos. E é o que foi muito, muito falado, né? O grande investimento delas do skincare. É claro que o que a gente faz no consultório é muito importante, nós temos que fazer os protocolos, mas nada se sustenta, gente, nada se mantém, isso está na literatura, né? Sem o skincare de uso de constância, que é o uso diário. E aí, que eu e a professora Rafaela estamos com essa proposta, ela também é speaker oficial Vitamédica, ROF, que é essa empresa que eu gosto de falar o seguinte, todas as empresas no Brasil, que estão no Brasil, que trouxeram algo diferenciado para acrescentar na nossa vida e se dedicaram à odontologia, porque muitas não queriam vender para cirurgiões dentistas, eu sempre vesti a camisa, né, da MM Optics, da DMC, de empresas de ozônio, Rafaela também idem, então assim, que vende equipamentos de ozônio. E agora eu também estou vestindo essa camisa, que é de uma empresa que se dedicou em fazer uma linha completa, né, sem metal pesado, sem parabenos, sulfatos, petrolatos e vários outros ativos que são considerados grandes problemas para a nossa saúde. E eu hoje, inclusive... Dani, eu acho... Pode falar. Pode Pode falar. concluir, Dani. Desculpa, eu pensei que você tinha parado. Hoje eu acho que a maioria das pessoas ignora que tá meio que pausando o seu vídeo, Dani. Eu acho que a conexão tá baixa, a tua imagem tá um pouco pixelada para mim e a voz tá vindo picada. Eu vou trocar de... Para eles também, tá? Dá um ok aqui, tá pausado para vocês também? Ô, gente, fala pra gente se a imagem da Dani aparece para vocês borrada também ou só para mim. Hein, Dani, enquanto o pessoal responde, a maioria das pessoas não sabe, mas existem cerca de 800 componentes químicos
suspeitos de interferir no nosso sistema hormonal. E apenas uma pequena fração dessas substâncias foi investigada. Sabe o que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, fala? Que a falta de dados traz incerteza sobre essa extensão. Sabe? Então, é muito complicado isso. A gente está usando produtos que a gente não tem noção. Tá todo mundo falando que você tá pixelada, que você tá borrada, Dani. Eu achei que era só para mim. Eu vou trocar de Você quer sair e voltar? Não, eu vou trocar, pode ficar aí. Eu vou só trocar, tá? Aqui. E o som também tá chegando picotado. Enquanto a Dani tá falando sobre isso, tá mudando ali, o que eu queria falar para você é o seguinte, ó. A respeito da OMS, que eu tô lendo esses dados aqui, tá? Ó, existem cerca de 800 compostos químicos. Voltou, agora tá ótima. Então, só concluindo aqui que a OMS, né, não toma uma posição proativa, né? Então, eu fico pensando o seguinte, se existe a possibilidade de causar, né, por que não investir em cosméticos sem isso? Né? Então, assim, se a gente sabe que existem mais de 800 compostos que estão aí nos cosméticos que a gente compra no supermercado, que a gente compra na farmácia, e são suspeitos de causar alteração hormonal, por que não investir nos cosméticos naturais, né? Porque isso é uma escolha que cada pessoa pode fazer. E a Dani estava falando a respeito da importância do skincare, né? Que é o cuidado com a pele no bom e velho português, né? Cuidar da pele. E o home care, que é cuidar da pele em casa. Isso é filosófico, gente. O que muda a vida da gente em tudo. São pequenas atitudes repetidas diariamente. É o que a gente chama de hábito, né? Então, o médico não te deixa saudável, o personal trainer não adianta você malhar uma vez por semana, é todo dia, é igual banho. Banho, né? Se eu tomar um hoje, amanhã você tem que tomar de novo, porque banho tem vencimento. Então, o que muda a vida da gente é a disciplina, é a rotina. Então, por isso que nós estamos vindo falar desse autocuidado, né? Aquilo que você pode fazer em casa para se manter. A Dani tá pixelada para mim de novo. Gente, dá um retorno para mim se a Dani tá pixelada para vocês também. Se sim, a Dani caiu. Gente, enquanto a Dani volta, eu quero falar para vocês o seguinte, que essa indústria da beleza, ela pode ser fatal. Eu vou indicar para vocês aqui, ó, um filme, tá? Na verdade, é uma série que chama Beleza Tóxica. E ela tá na Netflix. E a falsificação de produtos de beleza estão causando coisas... A Dani entrou. Entra de novo. Dani, eu vou te mandar o convite. Manda para mim o convite para participar. Então, a falsificação de produtos também tem sido um grande problema que nós estamos enfrentando no nosso dia a dia. Seja bem-vinda. O Wagner Moresco fala: cosméticos carregados de xenobióticos, embalagens descarregando e migrando compostos fenólicos para cosméticos e as pessoas usando doses diárias de beleza tóxica. É exatamente isso, né? E a gente tem que confiar na empresa desde o transporte, porque a gente sabe que um cosmético, se ele for exposto ao sol, a temperatura, a luz UV pode modificar esse cosmético, né? Então, o Wagner, eu vou mais longe. Eu vou na água. Na água que é usada dentro dos cosméticos. A água, se ela for uma má água, igual quando a gente carrega mágoa dentro da gente, ela é veículo de tudo que é ruim. Então, desde o momento do tipo de água que é usado dentro do cosmético, né? Se essa água também é uma água tomada com cuidado. Então, assim, a gente tem que acreditar em empresas sérias, empresas que fazem esse teste, né? Para que a beleza não seja tóxica. A Dani caiu, vamos ver ela voltar. Um dos produtos, né? Enquanto a Dani não volta, um dos produtos que eu tô aqui abrindo para falar com vocês é a respeito dos parabenos. Se tiver escrito parabeno no seu cosmético, no seu produto que você usa no consultório,
não use, porque ele faz mal. Agora, deixa eu te dar uma notícia difícil, gente. O parabeno é um dos principais conservantes do mercado e ele tá de 70 a 90% dos cosméticos. O parabeno está presente de 70 a 90% dos cosméticos. E ele é indicado para quê? Para combater as bactérias. Então, muitas vezes, o fabricante ele usa uma água contaminada. Entra, Dani, manda o pedido para você entrar de novo. Por favor, manda o pedido que eu te aceito. Então, se você não tiver cuidado com a água, você tem que usar parabeno para fazer um controle dessas bactérias, né? Então, muitas vezes usa, né? Olha lá, o que o Wagner fala exato, na Vitamédica, a água ouve música antes de transformar em dermos cosméticos de Hoff. Nós estamos falando em medicina quântica, em medicina vibracional, tá? Depois eu vou falar um pouco desse trabalho que é sobre a água, a importância da água, porque a água absorve tudo, né? Então, ó, voltando aqui, o parabeno, muitos estudos apontam como um disruptor endócrino. Alguém sabe? Dani, eu não consigo te enviar. Você que tem que pedir para participar, ó. Agora eu não consigo mais enviar, porque eu já comecei aqui, deixa eu ver. Ah, consigo. Eu vou ter que pesquisar aqui, gente. Dani, Prof. Dani Rocha. Ah, maravilhoso, já foi. Então, o que é um disruptor endócrino? Ele significa que ele interrompe o funcionamento hormonal, Dani. Eu fui segurando aqui enquanto você veio, o Wagner veio comigo. Então, eu tô falando o seguinte, que um dos principais problemas, é o primeiro produto que você tem que olhar quando você compra qualquer cosmético. Eu tô falando de shampoo, tô falando de condicionador, tô falando de hidratante, eu tô falando de tudo. Se tiver escrito parabeno nele, foge, porque ele tá de 70 a 90% dos produtos, ele é um disruptor endócrino. Ou seja, ele interrompe. Imagina, é a mesma coisa, você usa o parabeno aqui no seu produto químico, você, ó, apaga a tecla, igual apagar uma luz do teu sistema endócrino. E a gente não envelhece, né? O pessoal nos falava assim, quando a gente começa a envelhecer, os hormônios começam a diminuir. É o contrário. A gente envelhece porque a gente tem um declínio hormonal. Os hormônios são nossa fonte de vida. Né? Então, você usar um cosmético com parabeno, você tá pondo o pé no acelerador do teu envelhecimento, não é isso, Dani? Isso. Além disso, a gente vê que glândulas tão importantes como a tireoide sofrem um ataque, né? Porque não é só o dermocosmético. Eu costumo dizer para os meus pacientes o seguinte: você faz uma soma de coisas durante o dia. Já tem a poluição eletromagnética, tem o cloro do chuveiro, a água que você bebe. Então não precisa ficar paranoico, mas você precisa começar pelas coisas mais importantes e mais simples, que é a água que você bebe, né? O que você come, a energia que o que você pensa. E aí depois você vai começar a investir, por exemplo, se você é uma pessoa que usa maquiagem todo dia, se você é uma pessoa que gosta de cuidar da sua beleza, que gosta de fazer procedimentos, você precisa saber qual é o biomaterial que o profissional vai usar em você para injetar. Então, o conhecimento científico, a técnica, quem é que está fazendo isso? Está escolhendo o melhor produto? E aí, para você manter em casa, né? Para você manter o tratamento que você fez, o investimento, porque é tempo e dinheiro, e tudo isso vai afetar diretamente a sua saúde. Então, isso é o mais importante. Eu raramente conheço alguém que está na integrativa que veio porque estava saudável, lindo, maravilhoso e resolveu estar na integrativa. 99% das pessoas que eu conheço ou teve alguma patologia ou teve algum parente, tem filho, pais que já tiveram uma patologia e já entenderam que é um conjunto de coisas. Então, você precisa fazer atividade física, beber uma boa água, sair fora de flúor, de pasta de dente, do cloro da água. E nós, claro, que gostamos de ficar com a pele linda, maravilhosa, porque não existe uma pele linda se a pessoa está muito mal de saúde do intestino, se ela está se alimentando mal, se ela está super inflamada. E aí depois também a pele não fica mais bonita se ela não faz o home care.
que é a constância de uso. Então, eu, por exemplo, eu fui eliminando da minha vida, a professora Rafaela sabe, eu passei por uma patologia, eu tive uma fadiga adrenal muito grande, fui parar no curso. Eu estava há muitos anos procurando algumas soluções, né? E eu precisei estudar muito para eu sair desse quadro de patologia. E uma das coisas que eu fiz foi investir muito na minha saúde, na água que cai do chuveiro na minha pele e nos produtos que eu uso, porque eu sou uma pessoa que eu adoro passar produto, usar home care. Então eu Dani, falo. deixa eu te contar um segredo. A Poço Fundo não tinha água tratada até eu me formar. Então, eu não tive nenhum contato com cloro na água, nem com flúor, absolutamente zero, até os meus 23 anos, quando a água de Poço Fundo passou a ser tratada. E eu acho isso fantástico. Por exemplo, aqui na minha casa, a água do meu chuveiro, a água que a gente usa na minha casa é água de poço. Ou seja, a minha água também não é tratada. E sabe o que é legal quando eu falo o pessoal trazer essa residência? Eu falo, vem tomar da minha água, vem andar no meu solo. Lá na pousada da Bia, por ser uma fazenda também, toda a água que o pessoal toma banho é água mineral. Porque é a água da mina, literalmente. Então, assim, a pessoa acaba fazendo um detox. O Wagner estava falando, na hora que você tinha caído, que eu falei que muito antes da gente pensar em metais tóxicos, a gente tem que pensar na qualidade da água que o fabricante usa no cosmético. Porque a água, se ela for uma má água, do mesmo jeito que a mágoa faz mal pra gente, né? A gente pode nos prejudicar com essa qualidade da água. E aí ele falou o seguinte, que ele coloca música, né? Que é a água que vai para os dermocosméticos, ou vem música, né? E eu quero indicar para vocês aqui, gente, tem um vídeo lindo para vocês assistirem na hora que vocês saírem da live, que chama A Mensagem da Água. Tá no YouTube, do Masaru Emoto, que ele foi um cientista que ele colocou a água sob várias vibrações. Então, tipo, a água com uma música calma, a água com palavras de amor. Ele pegou um óleo essencial de camomila e pôs na água. E depois ele fez fotos. Então, por exemplo, na foto da camomila é maravilhoso, porque é a flor da camomila que está lá. Então, a água absorve tudo. E a gente começa, sempre falando em Hof da Grativo, de tomar água. Porque mais de 85% do nosso corpo é água. Então, quando você passa na sua pele um cosmético que tem uma água ruim, ele vai contaminar 85% do seu corpo. Né, Dani? Eu tô assim, gente, eu vou ter que parar para falar, para agradecer o meu professor, meu orientador, o professor Eugênio Luigi Iorio, o professor italiano que agora está aqui no Brasil, né, o professor da pós-medicina integrativa, que trouxe para nós o conceito do de-estresse oxidativo, do eu-estresse, um professor, um grande cientista que está aqui nos honrando com a sua presença. Professor, muito obrigado. Grazie mille. E Grazie mille, é muito bom, né? Ouvir falar italiano, eu amo esse som, porque a Dani falou que a maioria das pessoas que entrou na ROF Integrativa que ela conhece, entraram porque tinham algum problema de saúde. Eu, pelo contrário, eu nasci dentro das integrativas, quando nem sabia o que era integrativa, porque o meu avô trouxe da Itália esses hábitos, porque eles são muito longevos. Então, o meu avô fazia escalda-pés todas as noites. A gente sempre curava tudo na casa da minha avó com chá. O meu umbigo foi enterrado no pé de uma roseira, porque ela acreditava que isso faria, né? Eu crescer uma dona de um amor incondicional e de muita beleza. Então, assim, essas terapias integrativas, os chás, né? A imposição de mãos através das bênçãos. O meu avô e a minha avó eram benzedores. Então, assim, eu cresci dentro desse meio, né? E isso foi uma dádiva para mim. E ouvir falar italiano me traz muita saudade, porque o meu avô nunca quis aprender a falar em português, então ele nunca perdeu o sotaque. Então, o professor Eugênio, ele fala várias línguas, ele já fala português. Mas, gente, trazendo aqui para a parte científica, né? Nós gostamos muito de acompanhar as coisas lá fora, mas nós temos aqui no Brasil, nós vamos ter agora, né, graças a Deus, após a pandemia, o CIOSP, né, que é o nosso Congresso Internacional. O nosso congresso, eu já vou convidando todos vocês para nos visitar. A professora Rafaela vai estar palestrando.
Tá. Ah, vai ser maravilhoso. Eu estou preparando uma coisa muito especial falando disso. E eu vou começar falando da água, né? Que é o que eu começo falando dos meus pacientes, da importância de tomar água, de uma boa água e também da água que o fabricante do seu cosmético usa, né? Porque a gente fala em tudo, mas eu acho que se a água não for boa, se a água não for legal, já vai mudar tudo. E a nossa água, ela tem, né, a filosofia da medicina vibracional. Imagina o que a Vitamédica está trazendo para cá, né? Uma filosofia de medicina vibracional. É isso que eu queria falar. Nós gostamos muito e eu valorizo muito, a gente gosta de trazer as novidades. Eu acho o seguinte, gente, quando o seu paciente chega, e nesse mundo de redes sociais e de informação é muito comum acontecer isso, o paciente chegar no consultório e os meus pacientes, eles já têm essa consciência do anti-inflammaging, de combater, de estar usando produtos que agridem menos o organismo, aqueles que não conhecem tanto a fundo, mas eles já sabem, já são usuários de vários produtos, até o rímel, que contém muito chumbo, né, das maquiagens todas, é o que mais contém, eu sempre chamo a atenção, assim, as pacientes, elas amam ouvir sobre isso, elas são sedentas, e eu falo o seguinte, o paciente, ele não pode chegar com uma informação antes de você, ou pelo menos não deveria, se o paciente é totalmente leigo, ele não é da área de medicina, não é da área da saúde, ele chegou no seu consultório, se ele pergunta para você, doutora, mas você não utiliza ainda produtos sem parabeno, metal pesado e tudo, já significa que você já está ficando para trás, porque ele está sabendo primeiro que você. Então eu falo É, o seguinte, nós temos que Ô, Dani, eu avisar, não né? sei se os nossos pacientes chegam muito informados a partir disso, porque fazer ROF integrativa é um grande diferencial na nossa vida. As pessoas nos procuram justamente porque a gente faz isso. Então, eu não sei se o conhecimento dos pacientes em geral está nesse nível, mas quando os meus pacientes chegam no consultório, eles já sabem disso. Agora, já pensou? Se o seu paciente chega no seu consultório falando dessa filosofia, né, de não testarem animais, de uma beleza que não prejudica o meio ambiente, e você como profissional de saúde, né, que nosso primeiro papel como profissional de saúde é educar, né? É, A gente tem como papel, né, um dos princípios da medicina biológica naturista, né, Dani, é docere, ou seja, é o papel educador do profissional de saúde. Então, eu acho, gente, ó, foi para o CEOSP, a tua parada tem que ser para assistir as palestras lá da Vitamédica, porque vão estar lá no stands profissionais que fazem disso clinicamente. Os sim. profissionais que estão lá veem isso acontecer na prática. Pessoal, não, nós não vamos passar técnicas, nós vamos passar muito mais que técnicas, nós vamos passar vivências clínicas, né, Dani? Eu vou mostrar para vocês todos os dermocosméticos e uma máscara vegana que tem uma matriz incrível, que é a matriz extracelular, um produto que vem de uma fermentação bacteriana, que é incrível. Eu acho que nos próximos 10 anos não vai aparecer nada mais tecnológico que isso. E eu acho que quando vocês conhecerem toda a parte, a filosofia antioxidante, os pilares onde foram embasados o desenvolvimento da clínica, a microbiota, o estresse oxidativo, o gerenciamento do estresse na pele, né? Nós temos na linha alguns ativos que impedem a conversão da cortisona em cortisol na pele. Quando vocês observarem toda a parte de preparação de pele, vocês vão ficar realmente encantados. Essa questão da microbiota, produtos tendo pré-bióticos e probióticos, não é qualquer prebiótico, não é qualquer empresa que consegue fazer isso, porque é bem delicado, é bem complicado trabalhar com pré-bióticos e probióticos. É um conceito que está em alta nas clínicas, nas superclínicas dos maiores profissionais do mundo. Hoje em Londres, na França, e que para nós está chegando aqui agora. Então, realmente, eu queria convidar vocês para estar lá para conhecer a linha, né? Eu já estou testando essa linha desde 2019. Eu tenho um melasma terrível, os meus melanócitos são extremamente irritados. E assim, a gente viu agora no INCAS, né? Que aquilo que a gente falava estava correto, microagulhamento 0,25 até 0,5, agredir menos, gente, porque quando você vai fazer uma injúria, né, na pele, ou quando você vai fazer uma injúria em qualquer pessoa, seja ela de qualquer tipo, a gente tem que ver qual é a capacidade de resposta daquele tecido.
Então, quando você vê a capacidade de resposta, por exemplo, de um paciente que você não conhece muito bem, que você não está trabalhando ele de maneira integrativa, você não fez uma anamnese integrativa, você não percebeu que seu paciente está inflamado, com problema de intestino e várias outras questões que envolvem, né, a medicina e a odontologia integrativa, você não tem sequer condições de fazer um planejamento para ele. E aí você começa, microagulha, faz peeling, usa um ácido forte. E aí, claro, que você está sujeito à hiperpigmentação pós-inflamatória e várias respostas que muitas vezes são surpresas para aqueles que não sabem avaliar, porque você está provocando uma injúria num tecido que ele não está preparado para aquele procedimento naquela hora, porque o todo, o conjunto todo não estava preparado. E aí você faz o Sculptra uma sessão, faz a segunda, faz a terceira e você não vê resposta. Né? Então, muitas vezes, aí até para você escolher o procedimento, às vezes é melhor você entrar com fios primeiro, por exemplo, você mudar a ordem dos procedimentos. Agora, não dá para começar a trabalhar se você não fez nenhum start, nenhum estímulo nessa pele. Porque você precisa estimular o crosstalk intercelular. E aí o melanócito, queratinócito, fibroblasto precisam conversar. E eles não conversam como nós, eles conversam através de citocinas, de vários receptores, né? E transcritores. Então, o que, que a gente precisa fazer? Dar esse start, né? Realmente, na minha opinião, com dermocosméticos que não vão agredir de maneira alguma. E que, ao mesmo tempo, por ter alta tecnologia no preparo, eles vão te oferecer uma maior permeação dos ativos sem que você precise provocar uma injúria maior. Na verdade, né, Dani, a gente trabalha com uma filosofia de não causar injúria, né? Seria o mínimo, a mínima injúria possível, porque na verdade o que a pele precisa é de uma estimulação. E a gente está falando em cosméticos nanoparticulados. Então, se a gente estiver falando a respeito da pele, para quem estuda as medicinas integrativas, a gente sabe que a nossa pele tem uma camada protetora, né? Que a energia se chama Wei Qi. E que raras coisas conseguem penetrar essa barreira. Por exemplo, quanto mais natural for o produto, mais ele passa. Então, o que acontece? Toda membrana plasmática, ela tem permeabilidade seletiva, não é isso, Dani? Ela segura a maior parte das coisas, ela é uma membrana bem fechada para segurar a maior parte das coisas, para que só possa penetrar o que é bom. Então, por exemplo, toda a parte de aromas que são usados na linha da Vitamédica Hoff não são essências, são óleos essenciais. Óleos essenciais são as substâncias mais antioxidantes do mundo. O óleo essencial, e para falar dos outros ativos naturais, eles têm passagem passiva, ou seja, eles não pedem licença, eles entram naturalmente pela membrana plasmática, porque a membrana plasmática ela reconhece como self, ou seja, reconhece como oxigênio puro. Então, praticamente você não precisa agredir nada, porque não existe bloqueio. A nossa pele bloqueia aquilo que ela sabe que vai fazer mal, que são as toxinas, né? As coisas tóxicas. Não é isso, Dani? Indo mais além ali, quanto menos você agredir, melhor. É físico. Toda reação, né? Toda ação corresponde a uma reação de força igual e contrária. Então, se você causa uma grande agressão, às vezes a pessoa nem tem melasma depois, porque a pessoa vai ter uma hipercromia pós-inflamatória. Você provocou aquilo. Eu choro quando eu vejo alguns colegas postando microagulhamento, viu, Dani? E aquele rosto sangrando, né? A reação sempre na mesma intensidade da ação. Agora, quando você vê um rosto sangrando no microagulhamento, é porque, infelizmente, a pessoa não entendeu nada, ainda não entendeu nem quantos milímetros, né, quantos micrômetros tem a epiderme e a derme. Porque para você chegar na derme mais interessante, você não precisa mais que 0,25, a não ser que você tenha cicatrizes de acne. Mas na face você não precisa, em condições normais. Se você tem cicatrizes, vai tratar cicatrizes, sim, você pode ir um pouco mais. Porém, você não precisa abrir mão de fazer os seus procedimentos, o seu peeling, o seu microagulhamento, com finalidade de abrir caminhos na epiderme. No caso, nós temos também na linha as Miracle Drops, né? São monodoses estéreis para serem trabalhadas. Você não precisa abrir mão de fazer o microagulhamento, você só precisa entender, né, que
esse objetivo para ser alcançado no microagulhamento, que é abrir caminhos para permear ativo, você não precisa estar em uma profundidade de 1,5, 1, você pode estar a 0,25 e 0,5. Isso, gente, na literatura é bem consolidada já. Quando a gente vê, né, uma pessoa fazendo microagulhamento, todo aquele sangramento, realmente a gente vê que realmente está acontecendo alguma coisa aí que está fazendo o que a própria literatura fala de microagulhamento. E é bem interessante que eu sempre dei aula de microagulhamento, que é a indução percutânea de colágeno, né? Que tem um nome bem interessante, tem até vários sinônimos, mas popularmente conhecido como microagulhamento. Eu sempre citei o professor Triste, né, como o que desenvolveu os rollers, os primeiros dispositivos e tudo. Perdão, eu só não sabia, fiquei sabendo há pouco tempo, que foi ele que desenvolveu toda a teoria da dermatologia, do conceito de preparo de pele. Ele é dono, né, fundou a Clinique, né, e hoje os netos dele tomam conta de uma grande empresa, ele que colocou todos os fundamentos da dermatologia. Eu achava que ele só tinha feito isso pela dermatologia, né? Que tinha desenvolvido os dispositivos e criado o conceito do microagulhamento. Mas ele foi muito além, foi ele que fez os primeiros postulados. Eu fiquei encantada. Esses dias eu vi o museu do professor Oitrich. Então, assim, é bem interessante a história dele, porque virou uma grande indústria, né? Um grande centro de pesquisa. E hoje os netos dele tomam conta. Então, vocês veem, tudo que ele pensava, né, há séculos atrás. Então, isso tudo é muito interessante. Mas trazermos para o conceito, né, e ter aqui no Brasil, porque nós temos que valorizar também o que nós, professores brasileiros, fazemos, né, em prol da harmonização. A gente viu aí, acompanhando esses congressos internacionais, o quanto nossa ROF está envolvida, o quanto nós temos professores capacitados, e nós vemos, principalmente na hora de perder ativo na pele, no microagulhamento, que nós precisamos ter uma preocupação grande, sim, com aquilo que nós vamos colocar no nosso paciente. E começar a se livrar dessa beleza tóxica, né? Porque eu estava falando na hora que caiu, que você começa a passar o seu home care, aplicar o seu home care de 2 ou 3 produtos. Eu falo sempre que depois dos 45 anos é impossível você trabalhar com um produto só, né? Claro que o seu paciente você vai priorizar se ele só tem condições de investir em um produto. Eu, por exemplo, gosto sempre de escolher um bom ou excelente antioxidante, até para proteger do malefício que o protetor solar traz do filtro solar, porque não dá para você se livrar, né? Ou você tem aí o estresse muito grande pelo fotodano e não dá para ficar sem uma proteção. Mas aí essa Dani, eu vou de novo. A Dani sabe que eu sou uma precursora mesmo de falar disso, da importância do uso do pó de pérola. A Dani ganhou o pó de pérola, gente. Antes de aplicar qualquer coisa na pele, por exemplo, filtro solar, faz o pó de pérola, porque ele faz essa proteção contra os agentes nocivos do filtro solar. Mas aqui a gente manda manipular. Os meus pacientes manipulam o filtro solar deles para que a gente tente controlar ao máximo isso. Mas qual que é o problema, Dani, de produtos manipulados? É a curta duração. Né? Por mais que você confie na sua farmácia de manipulação, e eu confio nas farmácias que manipulam para mim, eu não tenho condição de estar comprando um cosmético manipulado para deixar no meu consultório, porque isso me causa um prejuízo muito grande, porque o tempo de duração deles é muito pequeno. Ou eu vou ter que ter uma pequena quantidade de produtos, né? Estão perguntando aqui qual é o nome desse produto que nós estamos indicando e qual é o nome do stand. É da Vitamédica Hoff. Eu acho que uma das grandes vantagens, né? Porque tem gente que fala primeiro, eu amo manipulado, eu também amo. Só que você imagina o seguinte, o teu manipulado agora, você pode confirmar o lote dele, você pode ter tudo isso, essa proteção legal e uma validade maior. Isso sem usar os conservantes artificiais. Então, assim, quando você me perguntar, Dani, qual foi a coisa que mais te apaixonou por isso? É porque eu consigo saber exatamente o que tem dentro de cada vidrinho. Eu tenho um lote, porque qualquer tipo de problema, legalmente, você tem que estar amparado. Tá? Então, produto manipulado, que se você usar no rosto do seu paciente der uma reação, você não tem respaldo legal. Então, por isso que a gente usa os produtos de empresas sérias, de empresas idôneas. E a Vitamed que entrou trazendo tudo isso que a gente quer, né? O que tem de melhor lá fora,
por um preço justo, né? É uma empresa brasileira e é por isso que a gente apoia, né, Dani? Que realmente é fantástico. É uma empresa brasileira que está na Europa também, né? Então, não, eu não vejo assim, o único problema é essa questão da logística, sabe? Ele é um dos problemas. Não desmerecendo, né, a farmácia de manipulação, ela tem o seu lugar e eu acho que nunca vai parar de existir, mas é isso que você estava falando. Primeira coisa é que a nossa logística da nossa clínica como cirurgião dentista fica bem complicado, porque você não faz peeling o dia inteiro e nem outros procedimentos, você mistura bastante o que faz. A Hoff ainda tem muita gente que trabalha com a parte da odontologia tradicional. Eu trabalho o tempo todo com odontologia e Hoffman, então por isso que eu tô te falando, a Vita Médica me resolveu esse problema financeiro, né? Porque eu tinha que comprar um monte de produto manipulado e eu já cheguei a usar produto manipulado que eu paguei o produto inteiro e usei uma ou duas vezes. Porque nós temos que ter, né, um cardápio de produtos muito grandes, porque a gente oferece vários tipos de tratamento e o desperdício no meu consultório era enorme. Porque tudo que eu mandava manipular, eu ia olhar. Passou 3 meses, gente. 3 meses você piscou, acabou. O Né? E desperdício. aí era lixo. Então, assim, Dani, eu cheguei a jogar mais de 10 mil reais em produtos fora. Você já pensou o impacto financeiro? A gente jogar 10 mil reais, a gente ia para Paris, né? E joguei fora no meu lixo. Então, assim, a gente precisa ter essa logística, a gente precisa ter essa previsibilidade. Uma coisa é você mandar o paciente manipular 30 gramas para ele usar em casa, né? Mas assim, se você tem um produto de confiança, eu prefiro indicar alguma coisa que vai durar mais. E outro problema também, né, além de tudo, é essa questão que você falou do respaldo legal, isso é muito importante, porque eu recebo todo mês vários profissionais que passaram, até porque estão começando a trabalhar com pele na Hoff agora, e tiveram alguma intercorrência, por exemplo, de uma equimose ou hematoma e quis manipular um produto, e paciente entrando na justiça e depois coloca lá até áudios gravados e a pessoa não tem o apoio de quem fabricou, é bem complicado. Eu joguei muita coisa fora, já tem muitos anos que eu estou tentando trabalhar com linhas e com farmácias. Quem é meu aluno e está aqui sabe disso. Há 10 anos atrás, eu estava com uma farmácia de manipulação tentando fazer, mas a padronização era um problema grande, né? Você manter padrão, nunca consegui trabalhar com produto nano, e a Vitamédica também me proporcionou isso. E a gente vê que tudo isso vai se somando, né? Quando você olha, por exemplo, o peeling de cisteamina, que é uma coisa que eu amo, foi muito falado no Incas agora, e nós temos um peeling de cisteamina na linha com o home care da cisteamina. Quando eu comprava cisteamina, nem chegava no meu consultório, já estava preta, já estava toda oxidada. Tem que manter na geladeira, né? Quando é manipulado. E assim, toda vez que você abre, entra oxigênio. Isso é impossível. Mas agora eu descobri que, na verdade, a cisteamina, ela estava oxidando muito porque ela não era nano. Hoje, nós temos uma tecnologia na Vitamed, se você olhar o acompanhamento de 3 anos, você vai ver que 3 anos ela não oxidou. Então, assim, a qualidade do ativo, não adianta só você ter alto teor de ativo num produto. Você precisa ter, você sabe disso, a base do ativo, né? E não adianta só você ter um ativo, por exemplo, vitamina C. Não adianta só você ter uma vitamina C japonesa. Se é uma concentração muito pequena, tá? Quem? Você precisa ter o alto teor e a associação, por exemplo, com ferrúlico, né? E com ácido hialurônico, também precisa estar em alto teor. Por isso que todo mundo que está usando, aqui eu estou vendo algumas doutoras, como a professora Denise, né? Que é lá do Sul, e você usa, o paciente começa a utilizar com 3, 4 dias, ele já vai te dar um feedback de excelência, porque o produto é para o profissional indicar. Então, ele tem alto teor de ativos. Não é igual, por exemplo, você pegar um produto como se, por exemplo, o Boticário fizesse agora, resolvesse pegar 5 produtos lá e falar que agora tem uma linha para Hoff. Porque tem indústrias que fazem isso. A Vitamédica desenvolveu os produtos especificamente para nós que somos especialistas. Então, é uma linha desenvolvida para o especialista. Né? E eu fico assim, eu fico muito feliz. Específico, né? É muito específico. É muito difícil, gente, uma grande empresa resolver fazer algo tão específico, algo tão focado no nicho. Então, por isso que a gente tem que incentivar. A Isabela, aquela que vai estar aqui com a gente, ela e o namorado dela, Valdomiro, os dois estão comentando. A Isabela está falando que jogou 5 mil reais em produtos fora. Gente, 5 mil reais é uma grana muito boa
que dá pra gente gastar em outras coisas. Jogar dinheiro no lixo ninguém quer, né? Você ter validade de 2, 3 anos para trabalhar, você vê que essa logística no consultório para o cirurgião dentista melhora muito. Porque você tem que ter, como você falou, um portfólio, um cardápio, né, de produtos para indicar para o paciente. Primeiro, para você trabalhar, que é a parte profissional. Né? Você tem que ter vários peelings, você tem que ter várias monodoses para você trabalhar no microagulhamento. Você vai Porque muito. cada paciente tem uma necessidade, né, Dani? Quando a gente fala do tratamento de ROF integrativo, é o seguinte: cada paciente tem uma necessidade naquela sessão. Ou seja, porque a gente vai mudando o tratamento à medida que o paciente vai evoluindo, né? A cisteamina que a Dani está falando é um dos melhores produtos para melasma resistente, para hipercromia, por exemplo. Eu que sou o meu fototipo, o que acontece? Se eu tenho uma espinha, eu vou lá, ó, e aperto, fica preto aquele lugar. Por quê? Hipercromia, né? Eu fiz uma agressão pós-inflamatória. Então, a cisteamina para mim foi fantástico. Esse produto eu amei. Eu vou mostrar para vocês que estão vendo aqui para o Poço Fundo o resultado da minha própria pele, né? Literalmente, vocês vão sentir na própria pele, porque a Vitamédica mandou para a gente todos os produtos para a gente fazer a nossa vivência aqui. Então, assim, quem tá vindo, né, Dani, vai poder comprovar o que nós estamos falando, essa diferença que faz. É uma coisa que você sente assim, ó, imediatamente. A Dani tá falando da pele, né, que é o nosso maior órgão. Eu acho engraçado, Dani, o pessoal imaginar que uma coisa que é uso tópico. Eu acho que esse tema tópico, ele tinha que ser tipo, nem é uso tópico, é via de aplicação. Porque não existe uso tópico, gente. A partir do momento que ele caiu na pele, ele já é sistêmico, né? Porque, pra vocês terem ideia, por exemplo, o cheiro de um produto, quando ele é artificial, quantos segundos que demora para sair do nariz e tá no meu cérebro, que é o órgão que comanda todo o meu corpo? 20 segundos. Quando eu faço isso aqui, Dani, ó, tópico, tá? E aplica, igual a Dani tá falando dos produtos ali, ó. Quanto tempo? Em 2 minutos, ele caiu no meu sangue, na minha circulação sistêmica. Em 20 a 30 minutos, que é o tempo que demora para o sangue se espalhar por todo o corpo, esse produto, seja ele bom ou mal, ele vai estar em todos os seus órgãos. Né? Então, a gente tem que sair daquela visão de túnel e entender que não existe aplicação tópica. Tá? A aplicação sempre ela é sistêmica, porque ela está no nosso maior órgão. A pele, gente, é o nosso contato, né? Eu amo essa frase. A pele é o que separa o eu não próprio, que é o que está fora, do eu próprio. Então, ela é a nossa barreira. A partir do momento que entrou na pele, ela entrou dentro do teu organismo. A pele é o nosso maior órgão. Então, a gente tem que... Depois as pessoas não sabem, por exemplo, quando solicitam um exame de sangue para o paciente, de chumbo, para dosar chumbo e alumínio, porque gente, quando eu fui dosar, eu entrei na integrativa, eu estava altíssimo. E eu não entendia por quê. Meu Deus, de chumbo? Arsênico. Arsênico? E aí eu percebi, eu fui estudando isso até que eu percebi que era perfume. E eu sou uma pessoa que eu uso perfume, óleo essencial todos os dias, até para dormir. Então, para vocês terem uma ideia, o talco, por exemplo, o talco de bebê, aquele que você pensa que é o mais inofensivo, né? Eu usava também todos os dias. Descobri que a empresa estava indenizando aos pacientes porque tinha uma quantidade de metal pesado absurda. Então... Isso. A Johnson Johnson, a gente pode citar o nome porque isso é público, que faz aquele tal Johnson Johnson. Ela foi processada, gente, porque muitas mulheres perderam o útero, tá? Foi comprovado que dentro do talco da Johnson Johnson tinha aquele material que fazia caixa d'água antiga, que agora é tanta coisa na minha mente que me fugiu o nome. Eu vou pegar aqui. Eu também. Só que me fugiu o nome. É o mesmo material das caixas d'água antigas, tá? Porque e ele causou câncer de útero, então ele levou várias mulheres à morte. A essas mulheres que morreram, a família foi indenizada. Então, na hora que você caiu, Dani, eu estava indicando para o pessoal assistir o documentário Beleza Tóxica. E ele começa justamente falando que amianto, isso, obrigada, Denise, exatamente. Ele é rico em amianto.
e as mulheres perderam o útero. Dani, uma das maiores causas de câncer de mama é o alumínio presente nosso nesse desodorante que a gente usa, que é maravilhoso, que você fala que você não sua e não tem cheiro, que é aqueles 24 horas, aqueles clinicals, né? E você pega e fala um Rexona Clinical, ou seja, é clínico, é bom. Não, ele é cancerígeno e é a maior causa de câncer de mama em mulheres. Então, assim, a gente tem que começar a pensar um pouco fora da caixinha, Esse né? até o quadrante onde as pessoas têm mais incidência de câncer, está na literatura, está ligado ao local que mais se aplica o desodorante, os desodorantes com alumínio. Então, assim, é muito sério isso para a gente falar de forma en passant. Claro que numa live a gente aborda, né, assim, bem, de maneira bem suave, mas é muito sério isso. É uma tendência realmente mundial que chegou para ficar. Os grandes profissionais do mundo, gente, eles já estão super atentos a isso e colocando na prática clínica, porque não adianta só a gente ver, olhar e fazer pesquisa, que é pesquisa de gaveta. A gente precisa ter aplicação das pesquisas na clínica. É por isso que eu sou apaixonada por pesquisa, mas eu não saio da clínica. Eu reduzo, mas eu não saio. Às vezes eu reduzo um pouco, volto. Por quê? Vida de pesquisador e clínico, né, professora Rafaela? Não é fácil. A gente dorme menos, mas é o que realmente faz valer a pena. Por quê? Porque você tem que fazer chegar, por isso eu sou engenheira biomédica, o que a indústria está fazendo lá no seu paciente, lá na mão do profissional. Por exemplo, quando você pega uma toxina botulínica, por exemplo, até ela vem ali, um poliofilizado, até você reconstituir e aplicar no paciente, aquilo ali demorou muito. Então, assim, para um conceito ser implementado na indústria e depois até ele chegar na sua mão profissional para que você possa utilizar no seu paciente, isso demanda, gente, uma logística absurda. Então, como nós conseguimos agora ter essa linha, que é uma linha que já nasceu com 57 produtos, eu realmente fiquei muito feliz. Porque também não adianta você ter que você vai não ter a parte da área dos olhos. Ah, é produto para acne, falta. Então, assim, aí para o lábio, falta também. Então, quando tem poucos produtos, você também tem um portfólio muito pequeno, É né? muito difícil, a gente precisa igual eu te falei, cada pessoa é única e cada momento da vida é único. A gente normalmente começa a tratar o problema que o paciente traz como queixa principal e depois que você resolve aquele problema, ele começa a te pedir outras opções. Então, eu acho que ter uma linha completa de A a Z é maravilhoso, né? A Dani estava falando do chumbo. O chumbo, gente, ele vai a nível cerebral, né? Ele obstrui os poros, ele vai direto para o seu organismo. Outras linhas que você pega e fala, é natural. O que ele tem? Petróleo. O que é petróleo, gente? Vaselina, né? Então você põe lá óleo mineral. Tiver escrito óleo mineral, foge, gente. Você só pode usar óleo vegetal. Óleo mineral é petróleo líquido. A vaselina é petróleo branco. Então, assim, a gente tem que começar a entender o que você está pondo na pele do seu paciente. Sabe por quê? O Dani, o Enes, a Dani conhece o Enes, que é meu marido, ele é dentista e advogado. Então, o que ele fala pra gente é o seguinte: você é responsável pela escolha do material que você usa no paciente. O paciente não vai processar a empresa, ela vai processar você e você depois, se você quiser, você pode tentar processar a empresa. Mas quem escolhe o material, quem compra o material e quem indica o uso é responsável. Então, até quando você indica uma farmácia que você não conhece a origem, você manda naquele lugar, por isso que os profissionais morrem de medo de indicar a farmácia para comprar. Porque você está dando respaldo para aquela empresa. Você está garantindo que aquilo ali é bom, né? Então, assim, para que eu saia mesmo, a Dani sabe, eu sou um curso que eu não tenho nenhum patrocinador de produtos. Então, eu tenho liberdade para falar, isso eu gosto, isso eu odeio, isso não vale nada. Posso jogar no lixo, porque ninguém me paga para falar daquilo que eu não acredito. Então, quando a Dani me apresentou essa proposta, me fez o convite, o que eu pedi para você, Dani? Me mande tudo, porque eu quero testar. O que eu não testar, o que eu não sentir na pele, eu não vou falar. Porque, assim, que dinheiro que uma pessoa pode me pagar para comprometer o meu nome? Não tem dinheiro que me pague. O meu avô me ensinou que o maior patrimônio que a gente tem é o nome. Então, assim, eu não me vendo, eu não Sim. sou speaker de nenhuma marca de preenchedor ou alguma coisa parecida. Os nossos cursos não são patrocinados porque eu preciso ter liberdade de usar aquilo que eu acredito.
E também, Rafael, até me lembrei aqui, usar o que a gente acredita nos pacientes pensa. Eu estou falando aqui de pacientes saudáveis. Agora, vocês imaginam a gama de pacientes que têm alergia até o vento que passa. Tem alguns pacientes assim, tá, gente? Já teve choque anafilático com o peeling de retinóico. Em São Paulo, por exemplo. A paciente, ela usa todos os produtos da linha. Paciente que tem câncer ou teve. Esse paciente é um paciente, quando ele chega na sua clínica, você tem que ter muito cuidado com o paciente. Pacientes que têm doenças autoimunes. Eu tenho umas pacientes, às vezes eu atendi uma médica, inclusive, bem bacana, uma pessoa maravilhosa, ela falou para mim, olha, eu tenho uma doença de degeneração, uma doença grave, degeneração múltipla, eu não posso fazer toxina botulínica, e assim, eu estou impressionada, ela realmente está usando a linha já tem um ano, ela se preparou até para o casamento dela, e tudo que ela aplicava no rosto, até produtos ozonizados, gerava muita pinicação, muita intolerância. E ela está muito satisfeita. Então, assim, foi feita também muita dosagem desses produtos para ver se eles eram aptos a serem usados nesses pacientes. Então, assim, nós recebemos pacientes todos os dias, né, gente, com doença autoimune, pacientes que têm ou tiveram câncer. E aí nós temos que ter esse cuidado também, porque nós temos que escolher uma linha para trabalhar com eles. E aí também foge da nossa logística, até, vou ter uma linha para paciente saudável, uma linha para paciente... Não, não dá. Então, tudo isso são coisas. Assim, na verdade, você tem que imaginar aquilo que eu falei. Se existe a mínima possibilidade de causar dano, o profissional não pode indicar. Porque antes de se atrever a curar, não cause dano. Primo non nocere. Não cause dano. Isso é um mandamento da medicina biológica. Então é o seguinte, tem dúvida que você pode fazer qualquer mal, não atende. Tem dúvida que pode fazer qualquer mal, não indica. Primeiro, não causar dano. Né? Isso é um mandamento. Então, assim, a gente tem que ter muita responsabilidade, a gente tem que ter muita coerência. O Wagner está falando o seguinte aqui, que o petrolato, né, na verdade, ele é um dejeto do petróleo, é aquilo que sobrou e a indústria não tem o que fazer. Aí você vai na farmácia, as pessoas sempre me questionam. Por que um óleo desse tamaninho aqui, ó, de 115 ml, ele custa R$100? E por que, Dani? Porque eu tô hidratando a minha pele, que aqui tá um frio enorme. Eu tô conversando com a Dani, tô hidratando. E por que aquele da Farmax, que eu posso citar o nome, não tem problema? Por que o da Farmax custa 5? Porque o da Farmax é o quê? É óleo mineral, ou seja, ele é dejeto de petróleo e ele é todo coloridinho. Então, assim, nós estamos falando de produtos diferentes. Então, nós estamos falando o seguinte, que a Vitamédica Hoff, ela usa todos os produtos de origem natural. E uma coisa de origem natural não pode ser reproduzida em fábrica. Então, uma essência de lavanda, você pega um óleo mineral e coloca uma química ali. Você pode fazer 5.000 litros, 10.000 litros, 15.000 litros. Né? Para a gente fazer 5 ml de óleo de lavanda, a gente usa 15 quilos de flor de lavanda. Então, não tem como comparar o preço. Né? Não tem como comparar isso. São coisas assim. Quando você fala para mim, Rafaela, esse produto de origem natural é caro. Eu falo, isso é porque você nunca pagou o preço por usar uma coisa ruim. Uma coisa que te dá um câncer, que te faz perder a mama, que te faz perder o útero. É nisso que nós estamos falando, gente. É nessa beleza que está matando. E ninguém fala nisso. Eu vou entrar num tema aqui, Dani, porque, né? Eu não tenho problema com ser polêmica. Gente, mulheres estão perdendo o rim com peeling fenólico, com peeling de fenol super agressivos. Pesquisem, saiam fora da casinha. Eu estou falando de perder os rins. Os rins guardam a nossa energia vital, tá? Um procedimento que está fazendo mulheres perderem os rins. Então, a gente não precisa de procedimentos tão agressivos para ter resultado. Né? A gente tem que ser vetor de fazer uma saúde que primeiro seja resultado, né? Eu vou tratar a saúde do meu paciente, eu vou resultar em beleza, não o contrário. Eu vou tratar a beleza do meu paciente, eu vou deixar ele doente, né, Dani? Então, assim, Não faz tem que ter consciência. Quem não faz integrativa, por exemplo, se você fala assim, mas professora, eu não sou um profissional da integrativa, não sei fazer anamnese integrativa, não fiz medicina integrativa, não tem problema.
Você pode indicar e deve até para um endócrino, para médicos que são integrativos. Você pode fazer no seu consultório o uso de produtos para os seus pacientes dentro da ROF. Por exemplo, seu paciente tem doença autoimune, agora nós já temos o Profil, o Profile, né? Alguém gosta de pronunciar de maneira diferente para quem gosta de pronunciar, mas é um produto que ele não tem o BDDL, que é a molécula reticuladora. É excelente para você indicar para aqueles pacientes que têm doença autoimune, porque até o autólogo do próprio paciente, se ele está muito inflamado, se ele está com leak gut, quer dizer, com intestino gotejante, ou com Brian gut, né? Se ele está aí com muita inflamação, naquele momento, naquele dia, naquela época, ele não é um paciente indicado para isso. Aí ele vai se tratar e você tem que ser a pessoa que vai indicar para ele um profissional que sabe dar conta do problema dele, se você não dá. Então, você pode estar numa equipe multidisciplinar, que pode estar dentro da sua clínica, ou você pode indicar para outro profissional. Fazer um condomínio de profissionais, né? Eu sempre falo que esse network é maravilhoso. A gente não precisa saber tudo, a gente não precisa fazer tudo. Aliás, a gente tem que fazer aquilo que a gente gosta. Porque tudo que a gente faz com amor floresce. Então, eu escolho fazer aquilo que eu gosto. Dani, cirurgia eu não faço. Eu não faço cirurgia, eu não gosto de cirurgia. Eu não lembro a última vez que eu extraí um dente. Deve ter sido há 25 anos atrás. Eu só faço aquilo que eu gosto porque eu preciso pôr amor em tudo aquilo. Então, assim, eu trabalho dentro de uma equipe multiprofissional, né? Agora, o convite que a gente está falando para vocês é o seguinte: mesmo para saber indicar, você tem que ter um conhecimento básico. E nós vamos estar de 27 a 2 de julho, né? Lá dentro do CIOSP, lá na Vita Médica Hoff, falando de beleza natural. Aquela beleza que não te prejudica. Ô, Dani, falando em óleo mineral, você sabe que toda vez que você usa óleo mineral no seu corpo, você mata um montão de peixe. Você contamina a água do planeta, que está sendo uma das coisas mais difíceis. Ou seja, é um tipo de beleza que prejudica você e prejudica todo mundo, né? Então, a gente tem que criar essa consciência mesmo, né? Toda essa parte de não testar em animais, as empresas hoje elas têm que ver, são vários pontos, não é só ter uma base, ter ativos, ela tem que pensar no descarte das embalagens, ela tem que pensar se ela está poluindo o meio ambiente ou não. Então são vários conceitos que envolvem a produção. E o principal, né, gente, é a Anvisa também. A gente sabe, quando você fica acompanhando alguma indústria de perto, mais de perto, você vê como é difícil. A Anvisa é mais difícil que a FDA. Isso não existe. Farmácia, né, gente? Farmácia faz tudo o que quer, né? Se quer fazer um produto na farmácia, você faz. Daquilo, se você pedir, por exemplo, ácido retinóico 10%, eles vão fazer. Então, porque é o papel deles, eles estão exercendo o direito deles. Mas na indústria é bem complexa a coisa, porque a fiscalização, por exemplo, o ar da indústria, ele é trocado de poucos em poucos minutos. Eu até queria que o Wagner falasse aqui, porque eu até gostaria do depoimento dele. Não é assim, não é qualquer pessoa que pode manipular, não é na pasada, são equipamentos, né, próprios para isso. Você vai ter uma água dermatológica, por exemplo, uma água termal, ela tem todo um protocolo rígido, né? Até a água ultra pura, a água de osmose reversa, é um absurdo, assim, a pureza, que é uma coisa de louco, você realmente se apaixona, realmente a gente vê que é diferente. O custo, eu vejo que comparando aí com outras linhas que estão no mercado, tendo esse conceito, não está fora do que a gente já pagava. Em Ádicos, outras empresas, né, que eu não quero citar o nome. E na verdade a gente não perde, né? Agora é o preço, mas o valor é o que eu falo. Tendo 3 anos de garantia, você tem aí 3 anos para trabalhar, dá para você montar a sua logística. Agora, essa questão de pacientes, né? Eu, por exemplo, eu falo o seguinte muito com os meus pacientes. Quando você for num profissional, você pergunta para ele se o que ele está usando em você, ele tem coragem de aplicar na mãe dele, no filho dele, nele. Porque eu via muito, gente, antigamente, quem trabalhava com beleza, assim, tudo mandava manipular, mas na hora de usar, usava outras coisas. Então, tipo assim, para você eu uso isso, mas para mim eu vou na outra coisa, né, Dani? então assim, Dani, o que você está falando é maravilhoso, porque até tem o pessoal que vai fazer curso aqui na live, eu falo que é o seguinte, eu gosto que todos os alunos usem neles. Eu não acredito num profissional que vende o que ele não usa. O único profissional que vende, se for bem esperto, que vende e não usa é traficante de drogas, né? Porque se ele usar, ele morre.
Então, ele vende e não usa. Então, assim, eu não acredito em profissional que não usa nele o que ele fala. Eu acho que a pessoa tem que ser essa vivência. O Wagner está falando aqui que o ar é trocado 45 vezes por hora. E a água de osmose reversa, né, passa por 7 pessoas e sai uma água estéril, por 7 processos, né? Em vez de pessoas ali, por 7 processos. Eu não tô... É muito importante isso, né, Dani? Eu queria até fazer um convite para o Wagner mostrar um pouco para a gente numa outra live, a gente dividir uma live a 3 e ele mostrar como que é esse processo. Eu mesmo tenho curiosidade de ir dentro da empresa e poder ver o passo a passo. Eu acho que os colegas também devem ter essa curiosidade, né? Não dá para levar todo mundo dentro da empresa, Wagner, mas dá para levar a empresa para todo mundo ver esses processos, né? Que tem coisas que, para mim, que já uso a linha, estão sendo surpreendentes. Por exemplo, que a água, ouvir a música, né? Que você seguia essa filosofia do Masaru Emoto, eu não sabia, né? Que você estava trabalhando já com medicina quântica, vibracional, eu não sabia disso. Eu não sabia desse tipo de oxidação do ar, isso me deixou muito, muito feliz, né? E eu sabia que a água era por osmose reversa, mas eu não sabia que ela já saía estéreo. Então, assim, eu fiquei muito feliz de saber isso. Eu acho que o pessoal tem que saber mais, porque preço é o que a Dani falou. Preço é aquilo que eu pago, valor é aquilo que eu levo. Então, eu gostaria de saber um pouco mais sobre o valor disso, né, Dani? Porque a gente voltasse numa outra live a semana que vem, fizesse esse convite aí para o Wagner dividir essa live com a gente, porque nós já estamos quase estourando o tempo aí, Dani. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais. E o assunto é tão bom e tem tanta pergunta aqui que eu quero fazer um convite para a gente voltar. Então, eu acho bem interessante, você pode até marcar uma live, né, direto com ele, eu acho bem interessante, porque ele tem muita coisa a falar. O Wagner teve experiência 20 anos, né, em farmácia de manipulação. A Vitamédica já tem 7 anos, eles têm outras linhas também incríveis. E eles são especialistas, eles têm a maior linha de dermocosméticos para micropigmentação do mundo. Né? Hoje bem, eles exportam para muitos e muitos países. Então eu acho que fica bem bacana se você fizer uma live com ele. Mas nós vamos ter, da parte da Vitamédica Hoff, que é a filha mais nova do Wagner e da Lidiane, tá, gente? Que eles são um casal, os donos, né? Eles vão estar lá no stand. Nós vamos estar lá, eu vou estar lá como speaker oficial, professora Rafaela Vou estar também. lá na sexta e no sábado, gente, porque aqui a Dani, eu queria muito estar durante todo o tempo, mas a nossa residência acontece logo na segunda-feira. Então, Dani, quando você vier aqui, você vai ficar encantada. Eu estou preparando pessoalmente cada detalhe, Dani, para o pessoal que está chegando. Tá ficando assim incrível. Eu até nem fala que eu já tô até com uma depressãozinha que eu não vou poder ir direto do CIOSP para ir. Mas, gente, já fica aqui o convite para vocês seguirem, para vocês irem conhecendo, já tem muito material. O material é muito rico que está no Instagram. Já é um material até para vocês mesmo trabalharem, quem não tem, por exemplo, quer falar sobre um ativo, lá tem bastante coisa. Hoje eles publicaram sobre pré-bióticos e todos os produtos que têm pré-bióticos, depois vão falar, por exemplo, sobre os probióticos, mas nós vamos estar lá no stand para, além de compartilhar tudo isso com vocês, estar tirando a dúvida de vocês, recebê-los lá para que vocês possam conhecer a linha. Agora, eu também falo com a professora Rafaela. Usem você e indique para o seu paciente. Experimente. Sinta na pele, né? Gente, tem mais gente perguntando aqui, ó. Para você saber mais, você vai fazer o seguinte: segue o @Vitamédica_Hoff. Deixa eu Tá? colocar. Para você conhecer essa. Eu vou ativar os comentários que eu queria te ver para poder despedir. Peraí, que eu vou pôr aqui. Ativar comentários. Vai lá, Dani, põe para o pessoal. Vou colocar aqui para vocês seguirem e para vocês irem lá conhecer o stand. Eles vão estar colocando já a posição, né, do stand lá. Nossa, olha aqui, uma profissional maravilhosa aqui do Espírito Santo, que é a Cris, da Estética Única. Ela só trabalha também com esses produtos, agora ela está aí nos privilegiando. Agradecer a vocês todos que vieram aqui nos ouvir. Né? Nós estamos trazendo... Uma sexta-feira, né, gente? Sexta-feira é dia que todo mundo fala sextou, vou pro bar. Então, agradecer demais a vocês que estão aqui. Nossa! Queria agradecer a presença.
e da Lidiane. Queria agradecer, professora Rafaela, por todas as vezes que você me convida. Eu aprendo muito. Eu ainda vou fazer um curso de acupuntura completo. O Wagner falou aqui para seguir, já tem o site, né? Vai ter muitos vídeos na plataforma, gente, os vídeos de como fazer o passo a passo. Também quem estiver privilegiando vai ter os protocolos todos passo a passo, receita de bolo mesmo para fazer, enquanto você não desenvolve os seus protocolos, né, personalizados. Sugestões de protocolos prontinhos, vários que eu dou nos meus cursos, estão todos disponibilizados lá. E o que eu queria falar para vocês é o seguinte: se preparem, porque esse conceito cada vez mais de saúde dentro da estética, de tirar essa beleza tóxica, vai estar presente. Não é à toa que nós vimos aí, nós estamos vendo várias pessoas como a Joelma, né? Não só, gente, aquilo não é só ETIP, aquilo ali é inflamação, é o inflammaging, junto com várias outras coisas, inclusive, né, biofilme presente no material que foi injetado. Então, não se iludam, é cada coisa que tem acontecido. Ontem mesmo eu recebi 7 artigos num grupo de professores sobre a relação da toxina botulínica e do preenchedor pós-Covid. Então, nós temos que nos preparar, porque os pacientes estão extremamente reativos, extremamente alérgicos. Alguns professores, como a professora Rafaela, já estão abordando esse tema. Nós somos realmente pioneiras na ROF integrativa, nós já estamos aí há bastante anos, né, trabalhando com isso, tentando encontrar cada vez os melhores caminhos. Então, fica aí o convite também para a residência, que eu, quando eu tiver a oportunidade, Rafaela, eu vou participar logo Você volta, vai morar mais uma semana da sua vida aqui com a gente, vou, Dani? quem Gente, passa ó, não tem volta. E eu é queria muito intenso, né, Dani? Essa vivência mesmo, que eu falo o seguinte, o propósito da residência é você parar com a sua vida, a gente te tira da sua vida, a gente te traz para cá, que é uma roça. Então, aqui, a gente vive de verdade aquilo que a gente prega. A gente acorda com um galo cantando, o leite que você toma, né, é tirado da vaca, o queijo é natural, o café que você usa, ele é orgânico. Então, assim, a comidinha é comidinha caseira. Aqui você não abre nada, você só descasca. eu não estou Então, todo ainda, mas só que pelo menos a alimentação, a água e o meu home care já estão no luxo. Ainda não estou no luxo completo, ainda não estou acordando desse jeito, nem com aquele rio maravilhoso aí no meu quintal, mas com certeza isso faz um detox, o que, gente? Até mental. A gente precisa desse contato com a natureza, precisa desse. Também do network de profissionais, primeiro, que falam a mesma língua. Agora, vocês profissionais que estão aqui também têm um compromisso de levar para outras pessoas, e tem que conhecer, né? Abrir a mente. principalmente para o seu paciente, porque o objetivo final, gente, de tudo que a gente faz, de tudo, de tanto que você estuda, eu sempre penso assim, numa abrangência maior, né? Quando eu falo de ROF, eu penso em todos da ROF. Aqueles que são muito especialistas em pele, aqueles que são pouco, ou que estão começando agora. O profissional que ele quer ter um produto mais acesso para trabalhar, ele não quer ficar de fora do protagonista que agora é a pele, né? Porque nós não vamos perder nossos pacientes para as dermatos, gente, para eles irem lá pegar um home care. Pelo amor de Deus, você faz tudo e aí na hora de prescrever um home care para o paciente, você não, né, fica travado. Então, nós temos aí várias possibilidades, né? Se você não tem ainda capacidade de montar, você vai encontrar protocolos prontos para você começar e aí comece a estudar, né? Devagar. Mas eu falo o seguinte, a Aninha ficou tão democrática que atende a todos. Aquele que estuda pouco e aquele que estuda muito vai personalizar de maneira espetacular. Eu acho que a melhor maneira da gente começar a entender a diferença entre um produto natural, vegano, né, que não é testado em animais, que ele é metal free, que ele não tem conservantes que causam doenças, é o profissional trocar. Começa o seguinte, ó, vou fazer um desafio. Sai da live e vai pro teu banheiro. Tudo que tiver escrito parabeno, joga fora. Porque ele é um desinterruptor endócrino. Ele atrapalha as suas glândulas e vê a sua vida mudar. Né? Começa a mudança, eu acho que a transformação que a gente quer ver no mundo tem que começar pela gente mesmo. Então, eu acho que o desafio é
mude e você vai sentir na pele. Você não precisa. Aliás, eu quero que você nem acredite. Eu quero que você duvide de tudo que eu e a Dani estamos falando. Aliás, eu quero que você imagine que nós estamos falando isso porque a gente está ganhando alguma coisa para falar isso. Isso não é verdade, mas eu quero que você acredite nisso. E aí você compra e usa. E aí depois você volta aqui e me conta. Porque eu acho que a pessoa precisa ter propriedade, né, Dani? A pessoa precisa usar. Tem que ter propriedade, porque assim, eu comecei a pensar algumas coisas, né? Por exemplo, eu tomava um medicamento para tireoide, minha tireoide não respondia, não respondia. Aí eu comecei a estudar, entrei, além de tudo, entrei para um curso de medicina integrativa da professora Clarissa, né? Que foi a Kelly, no curso aí que eu conheci, eu fiz uma amizade maior com a Kelly me indicou, e aí eu fui para esse curso e eu pude perceber o seguinte: não, minha tireoide estava sendo constantemente, todos os dias, atacada e ela não conseguia responder. E o que adianta eu usar um medicamento para minha glândula responder, para minha pineal também responder, se eu não faço higiene do sono, se eu não vou dormir na hora que a glândula funciona, se eu fico colocando produtos na minha pele todos os dias e comendo aquilo que eu não devo, e aí cada vez mais usando um por ano, às vezes 25, 38, 70, já estava em 100. Já estava quase com Hashimoto. Então, assim, as coisas, o paciente ele sempre chega para a gente e fala, doutor, mas eu não estou melhorando. Eu não estou melhorando. Então, ele vai. Hoje, à medida que a medicina integrativa cresce também, os médicos integrativos, eles não querem mais amálgama na boca do paciente, dermocosméticos que vão piorar o paciente. Então, ele corta. Campos interferentes, né? A gente estava falando, por exemplo, que existe mercúrio presente nos cosméticos, o chumbo, né? A gente pode citar uma série de produtos que você procurar ali, por exemplo, parabeno, triclosan, que é um conservante, chumbo, petrolato, que a gente já falou, sulfato, etilanoaminas, que nós vamos explicar para todo mundo o que é, benzilbenzoato, né? O BHT, gente, que faz ter mutação de células, super cancerígeno, tá? O acetato. Agora, Dani, só para finalizar, a indústria é tão safada que ela usa um produto que chama acetato de tocoferol. Tocoferol é o quê? Vitamina E, um antioxidante. Só que o acetato de tocoferol não é vitamina E natural. Tá? Então, o que acontece? Ele causa alergia e dermatite contato. Então, assim, eles usam siglas que fazem a gente se enganar, né? Você olha ali, sulfato de tocoferol, vitamina E. Não, ele é super alergênico. Você tem que saber. Eu acho o seguinte, o profissional de saúde, ele tem que estudar todos os dias, ele tem a obrigação de procurar saber mais sobre o que ele não sabe. Isso é uma obrigação ética e moral. O profissional que se atreve a cuidar de alguém, ele tem que se informar, né, Dani? E é isso que a gente está fazendo aqui durante essa jornada da ROF Integrativa. E o especialista ainda é mais grave, porque o especialista, a gente tem que colocar na cabeça, o especialista, realmente, se você é especialista em harmonização, você tem que saber tudo. Ai, professor, não tem que saber tudo? Tem. Você tem que saber até para você falar que você não vai fazer, por exemplo, uma cirurgia de bichectomia, mas que você sabe quando indicar, quando não indicar e para quem indicar. Então, você tem que saber de tudo, que são bioestimuladores, tudo que tem na ROF, tudo aquilo você tem que saber. E a pele também, porque você vai atravessar a pele, no mínimo, para colocar uma agulha ou uma cânula. Então, os bichinhos que a gente tem encontrado aí nesses biofilmes, desses preenchedores, gente, não é brincadeira. Essas bactérias anaeróbias. E tudo vem de quê? 99% dos pacientes, quando chega, dos alunos, chega assim, me mostra uma intercorrência, ou eu vejo na internet, eu bato o olho e já sei, pele suja. Pele suja. Porque, gente, às vezes eu tô vendo até no Instagram passando cânula e foi trabalhar aqui na região de lábio, mas não preparou a pele do rosto todo. Tem que preparar o rosto todo. Não, aí a pessoa tá pura maquiagem. Não, e é cânula passando, a nossa responsabilidade é muito grande. Nós precisamos começar a chamar a atenção das pessoas, porque é a nossa profissão, a gente vive disso. Então, assim, nós temos que colocar touca nos pacientes, tem que preparar a pele toda. Ah, mas eu só vou fazer um preenchimentozinho aqui. Muito bem, você tem que limpar tudo. Se for trabalhar perto do nariz, que o paciente fica respirando em cima da cânula, você tem que higienizar o nariz todo. Na boca, gente, o que a gente tem na boca? Intraoral a gente há muito tempo, não é igual pele, né? Que você está preocupado com estafilococos. Não é só estafilococos. Então, assim, vocês já viram aqueles artigos que mostram o que tem na boca e respinga tudo aqui em volta? Então, se você vai entrar com uma cânula aqui,
Ela vai para a região, você vai trabalhar a região de Olheiras, de Malar, meu Deus, você tem que preparar tudo. Então, assim, Dani, aqui a gente dá bochecho para todos os pacientes, né? Para poder descontaminar a boca, gente. A boca é a segunda cavidade mais contaminada do corpo, ela só pede por anos, né? Então, assim, não tem como você pensar nisso. Então, a gente tem que pensar em biossegurança, a gente tem que pensar em tudo isso. Dani, e a gente volta, viu, Wagner? Me chama para a gente marcar uma live para falar um pouco mais disso, porque o assunto é muito extenso e está cheio de perguntas aqui. Eu e até bloqueei aqui para poder ouvir a Dani, porque está cheio de curiosidade. pega Dani, eu... perguntas, faça as perguntas, a gente já abre a próxima live respondendo, ou então vamos mandar direct para responder essas pessoas já, que eu acho interessante, né? Quando a pessoa pergunta responder, pode tirar um print aí, mandar para a gente responder. Mas assim, gente, parece óbvio e redundante, mas não é. Não é tão óbvio, porque se fosse tão óbvio que a gente precisa fazer isso, a gente não estaria vendo todos os dias no Instagram tanto o contrário, né? E não estaríamos também colecionando essa quantidade de intercorrências. Também em pele, vindo das questões do peeling. Eu acho que tudo é uma questão de curva de aprendizado. Eu não sou contra nada, eu nunca falo a palavra nunca, nem sempre. Eu só acho o seguinte: se você nunca trabalhou com pele, comece trabalhando a sua curva de aprendizado para um dia, quem sabe, você usar um peeling que chama cavalo selvagem, um outro peeling. Então, para você usar o cavalo, você tem que começar com carneirinho primeiro. Não vem você querer, você nunca montou a cavalo, você monta no cavalo selvagem e sai, só se você for louco. Então, eu falo muito com as minhas alunas. Começa a pensar um pouco naquilo que você está ouvindo, naquilo que você está falando. Vamos ver, observar esses conceitos que estão no mundo já. E várias empresas de outros ramos, sem ser de dermocosméticos, já estão trabalhando também essa questão do meio ambiente, de não ter animal e principalmente essa questão da saúde. Quanto mais a medicina integrativa e biológica crescer, maior vai ser a demanda desses pacientes no nosso consultório. Eu tenho amizade com mais de 100 médicos integrativos e também sei que já tem mais de 600 médicos que trabalham filosofia integrativa. Então, os pacientes, até aqui na minha cidade, que é pequenininho, não é muito roça, mas é bem pequena, já tem muitos profissionais, muitos pacientes e muitos profissionais, inclusive querendo cirurgia dentista biológico para remover as amálgamas. Eles, médicos integrativos, não tratam mais com dentista que não é biológico e que não tem equipamento de ozônio no consultório. Eles estão bem seletivos e também não aplicam na pele, né? Para quem imagina, né, que aprender ROF integrativa faça bem só para a nossa saúde e para a saúde do paciente, vocês estão muito enganados, faz muito bem para o bolso. É um nicho de mercado que está crescendo absurdamente. Eu tenho pacientes que andam 3, 4, 5, 6 horas para chegar até mim. Porque existem pouquíssimos pacientes preparados para atender isso. Dani, quando a gente começou a ROF lá há 10, 12 anos atrás, ser especialista em harmonização orofacial era diferencial. Hoje já quase não é. Daqui a 10 anos vai ser mais do mesmo. Então, assim, ó, dá para ficar bonito, saudável, com o bolso cheio de dinheiro, sem causar dano. Primo nonocere, não cause dano, né? E traz isso de volta para o seu paciente. O seu paciente, ele, quando você tem uma conversa desse nível com ele entende que, de fato, você está pensando na longevidade, né? Nas medicinas orientais, a gente imagina o seguinte: uma coisa é o conceito de envelhecimento, outra de longevidade. Porque ninguém quer viver mais doente. A gente quer viver por mais tempo, com mais saúde, mais beleza. A gente quer tudo, né? A gente quer tudo junto e dá para ter tudo junto. Dani, eu quero agradecer demais. Eu quero agradecer a todo mundo que está aqui presente, tá? E convidar vocês para segunda-feira. Nós vamos estar com a doutora Ana Paula Sorrentino, continuando falando de pele, porque eu adoro pegar os produtos da Vitamédica ROF e potencializar com os óleos essenciais. E na segunda-feira, eu e a doutora Ana Paula Sorrentino vamos estar falando de aromaterapia na harmonização orofacial, tá? Dani, muito obrigado. Tenha um final de semana abençoado, tá? Espero que todos tenham uma boa noite e uma ótima vida. Dani, obrigada por tudo. Morrendo de saudade de você. Se programe para vir para Poço Fundo para mais uma semana de residência aqui, para a gente ficar bem pertinho. Eu estou morrendo de vontade de dar um abraço, né? Passando toda essa pandemia só
virtual. Eu tô precisando da tua presença real, desse teu magnetismo, dessa tua energia positiva, tá, Wagner? Saudade de você. Nos vimos a última vez lá em Gramado, mas quero te reencontrar aqui, tá? Quero ter oportunidade. Quem sabe da próxima vez vem o Wagner, a esposa, a Dani, vem todo mundo beber dessa água sem cloro, tá? Respirar esse ar que tem zero poluição e transformar vidas, porque a gente está aqui para isso, né, Dani? Para transformar vidas. Um beijo. Fiquem com Deus. Com Deus.